Agora, gente, a nossa capa da live de hoje fala sobre o bull market do Bitcoin retornando. E por que eu digo isso? E tem coisas interessantíssimas que podem ajudar isso aí pra gente nos próximos capítulos, né? Os Estados Unidos cortaram as taxas de juros na semana passada, cortaram em meio ponto percentual, né? 50 pontos base. Minha nossa, o mercado todo se animou. Por quê? Quando você corta a taxa de juros, você está deixando mais barato o crédito. E aí, quando você vê os títulos do governo americano, eles começam a entrar em tendência de baixa, né? Olha só, chegaram a bater em torno de 5% aqui, agora estão em 3,5% e estão em uma tendência de baixa. E a tendência é que os cortes vão acontecendo ao longo do tempo, né? Olha só como estavam as taxas de juros antes da pandemia. Estava aqui em praticamente nada, 0,1%. 0,1%, aí disparou para controlar a inflação, depois que imprimiram uma boa quantidade de dinheiro no mercado aí. Então, conforme os juros vão sendo cortados, não é atraente você deixar dinheirinho em títulos públicos dos Estados Unidos. E você facilita o giro de dinheiro na economia, como a gente bem fala. E olha só que interessante, com isso você procura o quê? Você procura rendimentos melhores, né? Você vai procurar locais onde o seu dinheiro vai render muito mais. E aqui o ouro, que é a linha amarela, olha como está subindo. O ouro bateu o all-time high, a máxima histórica. E olha só o azulzinho, que é o S&P 500. Também bateu o all-time high, tanto o ouro quanto a bolsa americana já bateram all-time high. O único que não bateu ainda é o Bitcoin. Vamos colocar o Bitcoin aqui. A linha laranja. Olha só, o all-time high do Bitcoin aqui em cima, o Bitcoin está aqui embaixo. Então está mais ou menos uns 14% de distância do seu all-time high. Quando baixa a taxa de juros, você procura outros lugares para investir. Vamos investir não sei aonde. Aí, olha só, já estão comprando bolsa, já estão comprando ouro. E o Bitcoin já vai atingir o seu all-time high. Então se você quiser ganhar 14% aí, tem um Bitcoin, porque certamente ele vai bater o seu topo histórico em breve. Como o mercado todo, né? Tudo vai ficar animado porque o dinheiro sai da renda fixa e tem uma relação inversa entre DXY e Bitcoin. Então o DXY ele continua a sua tendência de queda. Opa, deixa eu ver aqui em candles, se fica interessante. No diário. Tentando romper um fundinho hoje, olha só, o DXY, que é a força do dólar no mundo, começa a perder a sua força, né? Continua a tendência de baixa maravilhosa. Então esse indicador mostra, o dinheiro está saindo do dólar e está indo para mercados emergentes, está indo para a bolsa, está indo para ações, Bitcoin e criptomoedas. Isso aqui é um grande incentivo para a alta de qualquer ativo. Então nós tivemos aí o incentivo do corte da taxa de juros, já subiu o bolsa, já subiu o ouro, e isso é muito, muito interessante. Outra coisa, esses cortes ainda continuarão nos próximos capítulos. Aqui, o mercado já está precificando que em novembro vamos cortar 0,5% novamente, ó, que o Fed vai cortar 0,5%, em dezembro outro 0,25%. Então eles estão precificando tudo isso até o final do ano. Alegria, alegria. Alegria, alegria se esses cortes acontecerem. E dependendo da velocidade que isso acontece, vai ser muito melhor, né? E olha só que interessante. Todo esse dinheiro está em mercados monetários, né? São 6 trilhões de dólares em mercados monetários hoje, rendendo lá os 5% ao ano. Começa a cair isso, eles vão procurar outros investimentos. E onde pode cair esse dinheiro? Obviamente, no Bitcoin. Se eu quisesse mostrar apenas um gráfico para vocês e falar, olha, só observem esse gráfico e esse gráfico pode ser alegria, alegria nos próximos capítulos. É o gráfico com a eleição dos Estados Unidos. Tem uma coisa que eu gostaria de falar a vocês, que é o seguinte. Por que será que o Fed cortou a taxa de juros agora e cortou já 0,5%, né? Tem algumas especulações nas redes sociais proibidas por aí que diz o seguinte, olha, isso aí é para ajudar a eleger os democratas, né? Para continuar do jeito que tá lá, para ajudar a nossa querida amiga Kaká. Então já corta de forma forte aí essas taxas de juros, diz para o mercado que está tudo certo, alegria, alegria e que continue todo do jeito que tá, continue o status quo, porque agora você melhora a economia, você corta a taxa de juros, fica tudo safe, né? Tudo tá subindo, então a gente continua. E é justamente próximo à eleição. Então aqui são os 2 últimos ciclos de Bitcoin com eleições dos Estados Unidos. E olha só que interessante, toda eleição americana coincide com o mesmo ano de halving, né? Então veja que após as eleições, o Bitcoin começa a disparar. Então esse gráfico aqui mostra pra gente o que nós devemos observar nos próximos capítulos. Bitcoin subindo, e eu acho que essa alta vem com todas essas coisas positivas. Temos as eleições, precisamos deixar o mercado feliz em relação à eleição e que está tudo certo. Então a gente já corta a taxa de juros e o dinheiro começa a fluir de uma maneira absoluta, né? E vejam só como o dinheiro já começa a ser impresso nos Estados Unidos. Então aqui é ano contra ano, o M2 já subiu 2,2% desde o ano passado. Ou seja, voltou a imprimir dinheirinho. Os Estados Unidos voltaram a imprimir dinheirinho. Isso aqui a quantidade de dinheiro que está circulando nos Estados Unidos. Veja que na pandemia, em 2020, havia essa quantidade de dinheiro, né? 15, sei lá quanto nível de dinheiro que existe aqui. E foi para 20. Ou seja, subiu 40%
em apenas 2 anos e meio, apenas 3 anos, né, durante a pandemia. Aí eles reduziram, fizeram esse aperto fiscal com elevação de taxa de juros, mas já volta a formar aqui de forma maravilhosa uma altinha, né? Já começa a fazer, opa, para baixo não vai mais, isso é só uma barriguinha, pancinha de burro aqui para continuar subindo. Para você ter uma ideia, olha só o que aconteceu no Brasil. Tentei até atualizar isso aqui, ó. O Brasil já imprimiu, desde a pandemia, olha só, o início da pandemia para cá, 100% dos dinheirinhos. Ou seja, existe uma quantidade de dinheiro no Brasil, reais. Agora existe o dobro de dinheiro em apenas 4 anos. Será que você conseguiu dobrar o seu dinheiro investindo em tesouro direto, investindo na Bolsa Brasileira? Acho que não, né? Acho que você está sendo desvalorizado, está desvalorizando seu tempo de vida através dessa impressão de dinheiro. Então, M2, que é o dinheirinho dos Estados Unidos, que eles imprimiram aqui 40%, retiraram um pouco do mercado, agora já começa a imprimir novamente, né, que é o ponto de inflexão, já começa a voltar essa impressão. E a gente sabe que existe uma consequência disso, que é o aumento do preço do Bitcoin. Então aqui é a liquidez global, o dinheirinho espalhado pelo mundo, né, 96 trilhões, já começa a apontar para cima novamente. Então a gente vê que em períodos de bear market do Bitcoin, a linha preta, olha só, período de bear market, topo duplo 2021, tivemos 2022 de queda absoluta, foi justamente o período onde subiram taxa de juros e nós retiramos dinheiro da economia, né, os bancos centrais pelo mundo fazendo apertamento monetário. Quando você baixa a taxa de juros, você está facilitando o crédito. E aí, o dinheiro começa a entrar na economia. E já o Bitcoin vai se aproveitar disso. Mas isso nós já sabemos. Isso eu tenho falado a vocês há algum tempo. Só que ontem à noite, galerinha, nós tivemos uma notícia maravilhosa. Uma notícia que veio lá das terras da China. China segue passos dos Estados Unidos e pode desencadear grande alta do Bitcoin. Aqui tem dá para você pensar por que será que eles estão fazendo isso, né? Só que esse lado, por que será, não é interessante pra gente, porque a gente quer a alta do Bitcoin. Então, tudo que vai facilitar o crédito e o fomento da economia é maravilhoso, né? Quando você tem aqui a China dizendo que vamos cortar as taxas de juros, o que isso significa? Significa que haverá mais dinheiro circulando na economia, que deverá fluir para investimentos em ações, metais, até mesmo criptomoedas, mesmo que sejam banidas no país. Então, quando mais dinheiro existe, mais outros ativos vão captar esse dinheirinho, né? Esse dinheiro vai reprecificando tudo. Alguns dizem que a China está cortando essas taxas de juros logo depois dos Estados Unidos para deixar as commodities mais fáceis de serem compradas, né? Então vai fazer um boom aí, a inflação voltando para estragar os planos dos Estados Unidos. Por outro lado, eles também podem estar tentando salvar a sua própria economia. Isso para mim não interessa nesse momento e nós não estamos em uma aula de economia como um todo, né? Vocês vão sair fugindo daqui. Mas o interessante é que o Banco Central da China está cortando as taxas de juros, bem como os Estados Unidos. Nós sabemos que hoje a China é o segundo país que mais produz no mundo, né? Então é importante que isso aconteça. O RRR seria a reserva fracionária não. O compulsório dos bancos. Eles estão retirando esse compulsório. Significa, quando você vai lá no banco e deposita R$100, o banco ele fica com R$10 guardado no cofre e ele empresta R$90. Então o dinheiro não fica parado no cofre do banco. O banco vai trabalhando. E aí, o compulsório é quanto que eu preciso ter guardado? Quanto eu preciso ter guardado? Eu preciso ter guardado só esse pouquinho. E eles estão diminuindo em 0,5% a quantidade de dinheiro que os bancos da China precisam ter dentro dos seus cofres, ou seja, facilitando o crédito. Emprestem dinheiro. Eles também estão reduzindo as hipotecas, as taxas de juros de hipotecas, entre muitas outras coisas. Ou seja, um grande pacote é o maior pacote de incentivo desde a pandemia. Mas nós não estamos numa pandemia. Ou seja, minha nossa, eles estão tentando fortalecer novamente a economia, estimulando demais, jogando muito dinheiro. E por isso a gente pode ver aí uma grande alta para o Bitcoin, né? E tem aqui, ó, no Bazooka. Vamos pegar a Bazooka agora, é a Bazooka do pacote de investimento. Então eles estão cortando muitas taxas. Aqui também o New York Times colocando essa matéria, cortou taxa de juros de curto prazo, hipotecas, reduziu pagamentos de habitação e tudo mais. E o governador do Banco Central do Japão disse o seguinte, que eles podem emprestar ainda mais dinheiro se necessário, ou seja, nós cortamos já a taxa de juros, vamos cortar muito mais se precisar. Então tudo isso leva a crer que esse bilhetinho da liquidez global indo para cima e o preço do Bitcoin indo para cima, parece uma lógica, já que o Bitcoin não pode ser impresso infinitamente, né? Então tudo está alinhando para que a gente tenha um excelente final de ano. E esse excelente final de ano mostra pra gente o quê? Que o último trimestre do ano de Bitcoin, geralmente são trimestres positivos, né? Olha só, outubro, alegria, novembro e dezembro sempre tem mais verdinhos do que vermelhos. E quando a gente observa no trimestral do Bitcoin, o que a gente observa aqui no quarto trimestre? 88%. 88% é a média que sobe o Bitcoin nos últimos 3 meses do ano. E aqui nós temos o terceiro trimestre, que é o pior trimestre, sobe em torno de 6%, né? Não sobe quase nada, mas sempre está subindo alguma coisinha. E o último trimestre é o melhor.
Então, vocês estão preparados para quase dobrar o preço do Bitcoin? Será que isso de fato pode acontecer? Nós estamos vendo eleições nos Estados Unidos e tudo precisa ficar maravilhoso. Tanto que o Biden foi lá declarar na ONU hoje que a gente não pode ter guerra. Temos que resolver isso aqui na paz, né? Apesar de a gente colocar nossas disputas em primeiro lugar, ter lá o nosso exército, tudo, a gente quer paz. Não queremos guerrinhas e piu-piu-piu. Claro, não pode atrapalhar a eleição agora. E aí, nós vamos cortar a taxa de juros e vamos continuar cortando, estimulando a economia. China estimulando a economia. Para onde vai o preço do Bitcoin, galera? Para onde vai o preço do Bitcoin? Então façam as apostas, compre se você quiser. Não sou pai de ninguém aqui, não sou um recomendador financeiro. Essa é a espiral do Bitcoin, eu acho que é o gráfico que vocês deveriam acompanhar, né? Ou entender como funciona. Até no curso de Bitcoin eu falo sobre isso. Então aqui são os 4 anos do ciclo, né? 210 mil blocos. E cada pedacinho de pizza representa 6 meses. Então a partir dessa região nós teríamos um ano e alguns meses até o final do ciclo. Então até o final do ano que vem, acho que a gente vai ter o final do nosso ciclo de alta. Veja que aqui, ó, no final do ciclo sempre temos os topos históricos, né? As bolinhas azuis sendo apontadas no gráfico. Então, a gente tem aí mais um ano para aproveitarmos essas altas, né? E os ciclos estão se alinhando, novamente os ciclos se alinhando, e nós temos as altas novamente no final do ano, depois das eleições, ou até mesmo a partir de outubro, né? Já começa a ter uma alegria, e aí sim nós temos a consequência de alta a partir do final do ano no Bitcoin. Deu para entender? Esse era o bilhetinho maravilhoso que eu gostaria de mostrar a vocês.